Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma maravilhosa, excelente madrugada para quem tem acompanhado nas madrugadas. Louvado seja o Senhor, nosso Paizinho, nosso Mestre querido, por esse privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva e eficaz palavra, dessa transformadora palavra, dessa palavra, queridos, que se renova a cada momento que nós pegamos para ler este livro tão poderoso, esse tesouro tão precioso, né? Nós temos novos entendimentos, né? Essa palavra se renova verdadeiramente a cada manhã. A Bíblia Sagrada, queridos, é o único livro que nós lemos e o autor está presente. Ele está presente ali, nos iluminando, nos dando entendimento, um novo entendimento a cada momento que a gente para ler. E hoje eu tive uma percepção diferente, um entendimento diferente da palavra aqui em Atos 3:6, né, do devocional aqui no geral, que está dizendo, né, a palavra diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Esse versículo é um versículo que com certeza vocês já ouviram pregar sobre ele muitas vezes, e eu também, mas da maneira que o Espírito Santo me fez entender hoje, eu ainda não tinha ouvido ou entendido. Né? Ontem nós estávamos falando sobre a Romanos 5, 3 e 4, que fala, né, que a perseverança gera paciência, que gera esperança, que gera maturidade espiritual, né, que nos aproxima mais de Deus, que deixa, né, que enche os nossos corações dessa presença do Senhor, né, que não confunde, mas que nos traz ali a perseverança e o entendimento de que as coisas, né, que as tribulações nos aproximam do Senhor, né? Que no momento das dificuldades nós nos achegamos mais a Ele e ali nós temos mais intimidade e comunhão com o Senhor. Mas lendo aqui o devocional, lendo essa palavra, né, que fala sobre esse coxo, esse paralítico que diariamente estava ali na Porta Formosa pedindo esmolas, ele estava em um momento difícil de tribulação, né, com aquela enfermidade, e todo dia ali na porta do templo, onde as pessoas entravam para orar, e ele não tinha a visão espiritual aberta para enxergar que ele estava no local onde o Senhor fazia milagre, onde o Senhor ouvia a oração, né? Ele estava ali no automático, pedindo somente aquela esmola o tempo todo, mas não pedia a sua cura. Então, queridos, me fez entender que muitas vezes a gente pode estar passando por um momento difícil, né, por uma situação, e a gente não sabe orar, não sabe pedir ao Senhor o que realmente a gente necessita de verdade. Ele estava ali pedindo esmola, mas ele necessitava realmente de uma cura, de ser curado, de poder caminhar para ele ganhar o sustento, né? O seu próprio sustento com o suor do seu rosto, seria muito melhor do que estar pedindo esmola ali, mas ele estava limitado, né? Não sabia pedir, não sabia orar, se conformava ali com as migalhas, com a esmola. Mas naquele dia onde Pedro e João estavam impulsionados por Cristo, né, cheios do Espírito Santo, eles não tinham esmola para dar, mas eles falaram: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Então eles deram aquele paralítico, né, o maior tesouro que nós podemos ter em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Porque quando nós temos a Cristo, queridos, somos curados, né, fisicamente, espiritualmente, nossos olhos são abertos e nós temos entendimento para sabermos, para nos conectarmos com o Senhor, né? Temos acesso direto ao nosso Pai e sabemos orar, pedir, e isso é muito importante, queridos, saber orar, saber pedir o que a gente realmente necessita.
né, nos analisar ali profundamente o que realmente eu preciso. Porque muitas vezes a gente pede algo, igual logo que eu casei, meu esposo pedia prosperidade, a gente ia para a igreja e ele pedia prosperidade, até que veio do altar uma palavra dizendo: olha, você está orando pedindo prosperidade, mas você precisa pedir um emprego, né? Um trabalho para que você possa ser próspero através daquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes a gente fica limitado porque a gente não sabe pedir, não sabe orar, né? E a palavra do Senhor é que em Atos 3:6 fala, né? Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E a leitura diz: na entrada do templo, na porta chamada Formosa, um homem acometido de uma deficiência mendigava diariamente, buscando esmolas daqueles que iam orar. Ele não imaginava que aquele dia seria diferente, porque Deus tinha algo muito maior para lhe oferecer. Quantas vezes buscamos soluções passageiras para nossos problemas? Tal como o homem, pedimos esmolas a Deus. Um pequeno alívio para a dor, uma ajuda momentânea para dificuldades. Mas Deus não quer nos dar apenas um alívio. Ele quer nos transformar por completo. Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinha algo muito valioso e definitivo: o poder do nome de Jesus. Com autoridade, Pedro declara a cura, e aquele homem que nunca tinha andado levanta e anda e começa a louvar a Deus. Então, queridos, naquele momento Pedro e João deu o que era mais precioso para esse paralítico. Ele teve ali uma experiência com o Senhor, um encontro com o Senhor, e dali em diante a vida dele foi transformada. E o que nós precisamos, queridos, em nossas vidas é ter esse verdadeiro encontro com o Senhor, é sermos curados fisicamente, espiritualmente, né? Temos os nossos olhos, nossa visão espiritual aberta. Eu me lembro também que meus filhos eram pequenos e eu morava num prédio assim do CDHU, né? Uma comunidade, e ali eu saía para trabalhar, para estudar, e meus filhos ficavam, né? O mais velho cuidando do mais novo, só que eles tinham entre 11 e 9 anos, mais ou menos. E ali quando eu deixava eles naquele espaço da área ali de futebol, né? No campinho de futebol, na quadra, tinha, infelizmente, pessoas que eram dependentes químicos, e acabava que os meus filhos ficavam um tempo com aquelas pessoas, e eu ia trabalhar preocupada. Eu falava: ai, Senhor, né? Mas eu preciso trabalhar, preciso pagar a conta, eu preciso estudar, preciso do meu diploma. Mas orando ao Senhor, o Senhor me fez entender que o que eu precisava realmente era cuidar dos meus filhos, que eles estavam numa idade que precisava muita atenção, que eu, né, não podia ficar do jeito que eu estava. Então eu comecei a orar, a buscar direcionamento do Senhor para que eu pudesse trabalhar para pagar as contas, mas também cuidar dos meus filhos, né? E eu sei que eu ia pegar o ônibus lá num ponto onde tinha uma loja de pijama bem no ponto do ônibus. E ali, quando eu estava naquele ponto esperando o ônibus, eu ficava pensando: puxa vida, que legal, um ponto bem no ponto. O ponto da casa de pijama era bem no ponto do ônibus. Então, mesmo que as pessoas não quisessem um pijama, né, não tivessem nem precisando de pijama, estavam ali todos os dias vendo aqueles pijamas e uma hora iriam comprar. Então, eu comecei a orar a Deus, desejar um ponto no ponto, né? Eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha, aliás, eu trabalhava como costureira lá na Paulista e não tinha condições de nunca ter um ponto no ponto, enfim. Mas eu ficava orando e desejando, até que logo o Senhor me colocou nesse ponto, no ponto. Então ali, eu não posso contar o testemunho agora, mas com máquinas emprestadas da minha mãe, da vizinha da minha mãe, eu comecei a costurar no ponto, bem no ponto do ônibus, o ponto que o Senhor nos deu, que hoje é uma bênção em nossas vidas. Outra hora eu vou contar melhor esse testemunho. Mas assim, comecei a orar certo,
né, pela motivação certa, desejando cuidar dos meus filhos, e o Senhor foi preparando todas as coisas. E ali naquele ponto, bem no ponto, eu levava meus filhos comigo, e eles desmanchavam os serviços, e eu fazia. Então eles estavam todo o tempo comigo. O tempo da escola, levava, buscava, e estava todo o tempo, e foi um tempo muito precioso, queridos. Né? Eles passaram a adolescência ali costurando comigo. Meu marido trabalhava do lado lavando o carro, então quando eles cresceram um pouco mais, eles lavavam o carro lá com meu marido, enfim. Deus é maravilhoso. E quando a gente está orando pela motivação certa, quando o nosso coração está alinhado com o coração do Senhor, Ele nos concede bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes. O nosso título de hoje diz que Deus tem o melhor, e o Senhor tem o melhor para nós, né? Nós não podemos ficar ali limitados, né? Sem pedir ao Senhor o que a gente realmente precisa. A gente precisa falar com o Senhor: Deus, eu preciso resolver a situação, mas eu não sei como é que eu faço, né? Aí o Senhor nos coloca no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, prepara todas as coisas, e a gente vê a mão do Senhor trabalhando. É muito importante, queridos, nós sermos específicos em nossas orações, porque quando o Senhor nos concede aquele algo que a gente estava pedindo, desejando, nosso testemunho fica ali validado, com detalhes. Fala assim: olha, eu pedi para o Senhor um ponto no ponto, o Senhor me deu. Meu marido chorava pedindo uma casa cheia de árvore, e nós estamos aqui nessa casa rodeada de árvore. Então, nosso testemunho é muito mais maravilhoso quando nós podemos contar eles com detalhes. Eu estou alongando demais, né? Mas vou terminar de ler aqui. É muito importante, queridos, nós falarmos isso. Esse coxo estava pedindo errado, pedindo esmola, enquanto ele teria que estar pedindo a cura, né? Mas o Senhor usou os teus servos ali que levou a cura. E a leitura continua assim. Esse relato nos mostra que Jesus sempre tem o melhor para nós. Quando confiamos nele, ele nos dá mais do que pedimos ou imaginamos. Não importa o tamanho da necessidade de hoje, da sua necessidade hoje, seja um problema financeiro, seja uma enfermidade, seja uma luta interior, Jesus quer trazer transformação completa. Assim como o coxo foi curado e se tornou um testemunho do poder de Deus, sua vida também pode ser um testemunho. Deus sempre faz muito além daquilo que sonhamos, porque o seu amor e as suas obras são muito além das nossas limitada compreensão humana. Aprendo com essa passagem o seguinte: o paralítico desejava apenas uma esmola, porém Deus queria dar a ele algo que nenhum dinheiro pagaria. Decida hoje a confiar nos planos que o Pai tem para a sua vida. Afinal, eles são sempre os melhores e maiores para vocês. E são sempre melhores e maiores que os nossos, né? Aquele paralítico desejava algo tão pequeno, querido, tão pequeno em relação ao que o Senhor poderia dar a ele, né? E ele recebeu através de Pedro e João, impelidos, impulsionados por Deus, o tesouro mais precioso que nós podemos ter na nossa vida. Que quando nós temos esses tesouros, queridos, nós não deixamos de viver as bênçãos que o Senhor tem para nós. A nossa frase do dia de hoje diz assim, limitamos o agir de Deus quando escolhemos viver os nossos planos, né? Quando nós decidimos fazer do nosso próprio jeito, sem orar, sem entregar nas mãos do Senhor, nós limitamos as bênçãos do Senhor em nossa vida, mas que realmente, queridos, nós possamos entregar, né, nossas vidas, nossos caminhos ao Senhor, né? Como a palavra do Senhor em Salmos 37:5 fala: entrega, né, os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor não nos deixa sem resposta, queridos. Confie, entregue, ore, busque, seja específico nas suas orações. Fale com o Senhor o que você precisa, como você precisa, mas analise bem, né, se aquilo que você está pedindo é realmente o que você precisa, se você não tem que orar diferente.
Tá bom, meus amados? O Senhor há de te direcionar, te iluminar, dar sabedoria e discernimento para orar. É muito importante que nós também aprendamos a orar e pedir para o Senhor, né? E que você possa entregar todas as coisas, sua vida, seus negócios, seus projetos, nas mãos do Senhor. E a nossa palavra-chave de hoje é entregue, né? Entregue tudo que você necessita, né? Analise, seja bem específico com Deus. Ele quer te entregar como você pediu para validar, né, o seu testemunho, para que seu testemunho seja mais ainda impactante, para que seja mais detalhado, para que seja algo assim que realmente, né, você possa falar, olha, eu pedi assim, o Senhor tão maravilhoso me deu. O Senhor é um Deus que realiza sonhos, queridos, realiza projetos, que ouve a nossa oração. E eu vou orar com vocês rapidinho, né? O tempo já se avançou demais, mas que o Senhor fale melhor em cada coração, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Ah, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, mas muitas vezes, Senhor, não sabemos pedir. Somos limitados e pedimos somente parte, Senhor Jesus, da solução para os nossos problemas. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a olhar, Senhor, com profundidade para nós mesmos, para enxergarmos o que realmente precisamos, Pai. E chegarmos à conclusão de que o que nós realmente precisamos é que o Senhor esteja dentro de nós e faça morada em nós, Pai. Porque a partir do momento, Senhor, que nós temos o Senhor dentro de nós para nos conduzir, Pai, aí sim, Senhor, nós aprendemos a orar, a buscar, Senhor. Aprendemos, Senhor Jesus, a realmente, Pai, estar com o nosso coração alinhado ao seu coração. E assim, Senhor Jesus, temos abundância em todas as áreas das nossas vidas. Ah, Senhor, a tua palavra diz: buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Senhor, nós entregamos, Pai, todas as coisas em suas mãos. E que o Senhor possa, Senhor Deus, realmente acrescentar em nossas vidas, Senhor, tudo o que nós precisamos e necessitamos. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, te louvo, te agradeço por esse momento, por esta oração, Senhor. Pai querido, por esta palavra, que o Senhor possa ensinar-nos a cada dia, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti. Ah, Senhor, para estarmos mais em Tua presença, Senhor, agradando a Ti, e que realmente nós tenhamos a Ti o nosso maior tesouro, morando em nossos corações e nossas mentes, Pai. E assim, Senhor, dependemos 100% do Senhor, ó Pai, a nos conduzir diariamente em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, entrego a vida de cada madrugada, querido, em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa cuidar dessas mentes, desses corações, dando a-lhes, Senhor Jesus, discernimento. E possamos, Senhor, aprender a orar, aprender a pedir, aprender a Te servir, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus te louvo e te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Amém, amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus.